Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 29º domingo do tempo comum e dentro da riqueza que a palavra de Deus nos apresenta, podemos meditar um aspecto que acaba sobressaindo, acaba sendo muito notado, que é o próprio pedido ali dos discípulos. Aquele pedido de que na glória dele, um possa estar à direita e outro à esquerda dele. De fato, eles não sabem o que eles estão pedindo. Porque São João, no Evangelho narrado por ele, dentro de uma alta teologia e espiritualidade, demonstra na oração que Jesus faz ao Pai que a glória dele é ser elevado na cruz. Porque é o momento em que ele vence a morte, é o momento em que ele liberta a humanidade do pecado, é o momento em que ele derrota Satanás, é o momento em que ele reabre os céus, é o momento em que ele dá a vida por amor. Então, essa é a glória de Deus. E quem estava um do lado do outro? Um à direita, outro à esquerda, eram dois ladrões. Ironicamente, eles primeiro não entendem o que é a glorificação, que passa pela cruz, que passa pelo cálice do sacrifício. Eles não sabiam o que estavam pedindo. E depois, ironicamente, quem estava do lado direito e do lado esquerdo eram ladrões. Então, de fato, eles não tinham compreensão. Mas o mais importante aqui, dentro desta pergunta, ou melhor, não é nem pergunta, o que eles fazem é um pedido, quase que uma ordem. Nós queremos que o Senhor nos dê. E quando Jesus questiona, eles ainda dizem, nós podemos sim. Aqui, dentro da lógica humana, aparece uma certa ambição. Os discípulos que estão ali andando com Jesus já tinham visto vários sinais, já tinham ouvido as pregações, eles ainda não tinham entendido. Às vezes nós também na nossa caminhada, apesar de ouvir o Evangelho, apesar de ter, às vezes, uma caminhada de fé, às vezes nós também não compreendemos. E aos poucos eles vão sendo levados a compreender, porque eles ainda estavam pensando na lógica mundana. Muitas vezes nós católicos, apesar da fé que temos, ainda vivemos uma lógica mundana. E dentro dessa lógica mundana está aqui a ambição. A ambição que tem como parente próximo está associada à ganância. Então, naquele pedido que eles estavam fazendo a Jesus, nós vimos a lógica da ambição, da ganância, do querer receber mais do que os outros 10. A mesquinhez de pensar só neles e deixar os outros 10 de lado. E hoje nós vemos no mundo, infelizmente, a lógica da ganância, da ambição, que muitas vezes as pessoas, para se dar bem, para obter êxito na vida ou nos seus projetos,
faz qualquer coisa, mente, trapaceia, fofoca, derruba o outro, é desonesto, é desleal, é desrespeitoso. Então, essa lógica é que também o Senhor já fala ali no finalzinho do Evangelho que entre nós que cremos em Deus não pode ser assim. Cuidado com a lógica da ambição, da ganância, que nos lança numa competição doentia, desequilibrada, numa rivalidade e num sentimento de mesquinhez, deixa o nosso coração pusilânime, um coração pequeno, que busca privilégios na sua ambição, na sua ganância, querendo poder, querendo riquezas, querendo acumular bens, dinheiro, querendo honras, querendo glórias, querendo aplauso, querendo fama, querendo obter sucesso, querendo obter grandeza. Então tomemos cuidado para que essa lógica negativa da ambição, que desemboca na ganância, não tome conta de nós, no nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia, e até dentro e fora da igreja. Aquilo que eles pediram com uma ambição, uma certa ganância, e acabaram, de certa forma, excluindo os outros, não se importaram com os outros. Olha, desde que o Senhor me coloque à sua direita e coloque o meu irmão aqui, que está do lado, à sua esquerda, os outros tanto faz. Eu quero o meu bem, os outros, desculpa dizer assim, que se dane. Eu quero o meu conforto, os outros que se virem. Desde que eu esteja bem, os outros não é da minha conta. Então você vê que aqui tem um egoísmo, tem um individualismo. É uma lógica da ambição gananciosa que exclui. E que depois, se está buscando realmente poder, ainda por cima rebaixa os outros, quem está acima dos outros. Então essa lógica, que muitas vezes está presente no nosso meio, que está presente até no nosso interior, por causa da nossa humanidade afetada pelo pecado, enfraquecida, precisa ser combatida primeiro dentro de nós, na medida que nós fazemos o esforço de não deixar esse tipo de pensamento, de sentimento, de inclinação negativa tomar conta de nós. E aí eu me perguntaria e perguntaria a você, qual é a minha ambição? Quais são as nossas ambições? Qual é a sua ambição? Você tem ambições na vida? E veja bem, agora deixa eu fazer o contraponto. Ter ambição necessariamente não é uma coisa ruim. A pessoa ambiciosa, se ela segue uma lógica diferente, a ambição até nos tira do comodismo. A ambição faz com que nós tracemos meta. A ambição faz com que nós tenhamos uma expectativa de futuro, sem que isso seja ansiedade. A ambição faz com que você persiga objetivos. Você tem ambições na vida? A maioria de nós tem, e é saudável que tenha. A pessoa se casa com a ambição de construir uma família. Você trabalha com a ambição de ter o conforto, de ter uma vida melhor.
Você se empenha, constrói algo, esperando que a construção disso te traga um benefício, seja uma ambição positiva. Você estuda, faz faculdade com a ambição de se tornar um bom profissional e desempenhar bem a sua profissão, e dentro da sua profissão ter um destaque. Esse tipo de ambição não está errado. Qual é a sua ambição? Quais são as suas ambições? Agora, o problema aqui é não deixar isso virar um tipo de ganância, não deixar isso nos dominar, não deixar isso virar, a ambição virar, de certa forma, um Deus para a nossa vida. Ora, a minha ambição, ou seja, que me faz projetar e buscar metas, precisa ser boa para mim e não pode prejudicar o outro. A boa ambição precisa ser boa para os meus objetivos e tem que tomar o cuidado de não prejudicar o outro, de não excluir o outro. Essa é uma ambição saudável. Também a ambição do ponto de vista espiritual, querer o céu, querer a eternidade, desejar estar com Deus, participar da vida divina, o convívio dos eleitos, a bem-aventurança. Isso é uma ambição, é uma meta, é um desejo. Também é uma ambição positiva. Quais são as suas ambições? E se é bom para você, é preciso tomar cuidado para não prejudicar ninguém. Porque a ambição dentro da lógica mundana é aquilo que eu disse e é aquilo que os discípulos aqui na leitura caíram no erro. Eles queriam um ficar à direita, outro à esquerda, e os outros tanto faz. E os outros excluídos, nem sequer pensaram nos outros. E veja bem, uma pessoa ruim, ela de mau caráter, ela pode ser ambiciosa. Agora, o ambicioso nem sempre é uma pessoa ruim, é alguém de mau caráter. Você pode ter as suas ambições, mas só ter uma vivência ética, porque a ética é exatamente esse construir, esse bem viver com limites, respeitando o outro, respeitando o próximo, respeitando o direito do outro, praticando a justiça e buscar as minhas ambições, sendo justo, respeitando os limites. Então eu posso ser alguém ambicioso e ser uma pessoa boa, que procura atingir as suas metas com honestidade, que não se deixa corromper pela ganância. Então tomemos cuidado para que nas ambições da vida, nos projetos que temos, nos desejos que alimentamos, nas expectativas de futuro que procuramos planejar, e isso é bom, isso é um tipo de ambição, cuidado para não cairmos nesse lado negativo. Trapacear, manipular, mentir, roubar, enganar, não ter limites morais, arrogância, egoísmo, cobiça, porque é essa aqui, inclusive, que nós chamamos, e a Sagrada Escritura chama de ambições desmedidas, que acabam provocando o mal das outras pessoas. E quando eu penso só em mim com uma ambição desmedida, eu acabo prejudicando o outro.
Então, que as minhas ambições tenham sempre aquele limite ético de respeitar o próximo, de querer crescer, mas não querer crescer sozinho, querer que o outro também progrida comigo, querer que o outro também cresça comigo, querer que o outro também se desenvolva comigo. Essa é uma boa ambição. E o católico precisa ter. Portanto, a ambição do ponto de vista positivo é um esforçar-se para atingir os seus objetivos, lutar e a partir daí querer também o bem e o desenvolvimento do outro, da outra, de quem caminha comigo, de quem está também ao meu lado. E por fim, uma coisa importante que Jesus nos coloca é que esse sentimento de ambição não pode nos tirar o espírito de serviço. Eu gosto de servir ou ser servido? Claro que é muito bom ser servido, mas eu não posso querer só ser servido. Eu preciso, nas minhas ambições, ter a humildade de enxergar o próximo e também querer servi-lo. Ter a capacidade de doar-se, ter a capacidade de viver a gratuidade, a generosidade, ou seja, um coração magnânimo. E como disse, crescer com os outros, com as outras, crescermos juntos, nos ajudarmos. Que também essa seja uma das ambições, especialmente do cristão, do católico, promover o próximo, promover a vida, promover a dignidade, promover o bem, promover a justiça, promover a misericórdia, promover o serviço, o acolhimento, promover a paz, promover a empatia, o colocar-se no lugar do outro, promover o amor. Que essa seja a ambição daquele que tem fé, daquela que tem fé, daquele que reza, daquele que frequenta a missa, daquele que procura a vontade de Deus. Precisamos ter também essa ambição na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.